Ok? Temos três casos possíveis e dependendo do caso, nós teremos um determinado tipo de movimento. Ok? O que acontece, por exemplo, quando a aceleração for igual a zero? Só pensando um pouquinho. Quando a aceleração, por exemplo, for igual a zero, quais seriam, por exemplo, as variáveis que poderiam ser afetadas? Ou seja, o que é necessário para que a aceleração seja igual a zero? Sabendo que a aceleração é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo. Qual dessas duas variáveis é que deve ser igual a zero para que a aceleração seja igual a zero? Lembra que eu expliquei isso naquele dia. Só estamos já a rever a matéria. Expliquei isto. Primeiro eu quero a tua ideia, aí depois vamos avançar. É isso mesmo. As férias estão a trabalhar mesmo. Não entendi? As férias? Sim, estão a trabalhar mesmo. Não, eu fico triste. Sinto muito. Que é brincadeira. Mas tens que se dar tempo, por isso é que eu costumo insistir em ver, tentar ver se você está a ver alguma coisa ou não, que é para não te estragar por completo. Que é para tu teres uma parte onde tu vais te divertir, tanto que eu até sempre te pergunto, brincaste? Porque é importante. São 10 descanso, 10 de Ok. Lembra que eu disse que a divisão por zero é indeterminada? Lembra? Falei num dos dias, esqueceu. Uma divisão por zero. Se nós, por exemplo, nós temos 2 dividido por zero. Quando é que dá 2 dividido por zero? É indeterminado. Bom, mais pra frente, né? Mais pra frente, né? Você vai aprender a tentar manipular e eliminar. Isso aqui é uma indeterminação, ok? É uma indeterminação. Não tem como a gente dar o resultado de um número dividido por zero. É indeterminado. Agora, por que eu estou a tocar nesse assunto? Isso aqui é matemática. Agora, vamos lá voltar para o lado da física. Por que eu toquei nesse assunto? Em relação ao fato da aceleração ser igual a zero. É porque, repare que o tempo, a variação do tempo no caso, está no denominador. Logo, conseguimos perceber que para que a aceleração seja igual a zero, a variação do tempo não pode ser igual a zero. Pelo motivo que acabei de destacar aqui há pouco tempo. Que a divisão por zero ela não existe. O que é que pode acontecer para que a aceleração seja igual a zero? A variação da velocidade deve ser igual a zero. Ou seja, é suficiente que a variação da velocidade seja igual a zero para que a aceleração seja igual a zero. Agora, vamos lá entender por que a aceleração é igual a zero. Temos aqui a aceleração que é igual à variação da velocidade. Se você lembra muito bem, quando eu te expliquei naquela aula sobre velocidade, que é igual à variação do espaço sobre a variação do tempo, nós vemos que a variação do espaço é o quê? É espaço final menos espaço inicial. Não foi assim? A gente sempre pega o final menos o inicial. A mesma análise é válida quando nós estamos a estudar o movimento uniformemente variado. Também vamos fazer a mesma análise. Só que agora já não estamos a falar da variação do espaço, mas sim a variação da velocidade. Então, teremos aqui variação da velocidade o que é? Vou colocar aqui de lado. Variação da velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial. Substituindo aqui nessa expressão, nós vamos ficar aqui com Vf menos V0. Eu posso manter aqui a variação do tempo porque já sabemos que não é a variável que afeta a aceleração para que ela seja igual a zero, certo? Agora, concordas comigo? Concordas comigo? Ou melhor, antes de eu chegar nesse ponto, porque
também não fica bem eu dar respostas logo, né? Eu tenho que brincar um pouquinho contigo. Entenda uma coisa. Quando aqui, por exemplo, quando eu somo dois números, o resultado é 0. Ou seja, tente dar dois números cuja soma é 0. Hã? Dois números cuja soma É 0. se Dois soma. números cuja soma é 0. Zero? Não. Ok, 0. Sim. Outros. Lembra que eu expliquei sobre módulo de um número? Sim. Lembras, né? Sim. Módulo de menos 3, quanto é que dá? Menos 3. Módulo de 3, quanto é que dá? Menos 3. Perfeito. Agora, tenta lá somar esses dois números que você escolheu, ou melhor, esses dois números que eu acabei de dar aqui. Tenta lá somar menos 3 e 3. Quanto é que dá? 0. Dá 0, né? Ok. Veja que esses dois números, menos 3 e 3, são iguais em módulo. Por quê? Porque módulo de 3 é 3, módulo de menos 3 é 3. Não é assim? São iguais em módulo, porém têm sinais contrários. Agora, por que eu toquei nesse assunto? Módulo, valor absoluto. É porque quando a variação da velocidade ela é 0, ou melhor, sim, quando a variação da velocidade ela é 0, o que isso significa? Significa que a velocidade final é igual à velocidade inicial. Ou seja, se a velocidade final é igual à velocidade inicial, significa o quê? Que não houve nenhuma variação. Mas se for assim, todos os números dão 0, a soma dá 0. Não entendi. Se for assim, todos os números, a soma dá 0. Todos os números? Que números? Todos Quais? os números, de 0 ao infinito. São igual a 0, então. Não consegui entender o seu ponto, mas... Sim, eu esqueci do exemplo de menos 3 mais 3 dá 0. Menos 4 mais 4 dá 0. Exato, é sempre assim. Menos 1 mais Se 1 você, dá se 0. você Então, soma... se for todos os números, Se você os soma mesmos, dá 0. com sinal contrário, Sim. sempre vai dar 0. É isso mesmo. Então, isso aí, eu estava aí a tocar apenas em questões matemáticas que é para você entender o conceito. Agora, voltando para a física, eu disse o que isso significa. Significa que a velocidade final é igual à velocidade inicial, ou seja, não houve nenhuma variação. Agora, eu te pergunto, como é que se chama um movimento em que a velocidade não varia? Repara que neste caso a velocidade ela não variou. A velocidade inicial é igual à velocidade inicial, não houve nenhuma variação. Então, como é que se chama um movimento em que a velocidade ela não varia? Em outras palavras, como é que se chama um movimento em que a velocidade é constante? Movimento uniforme. Exatamente. Então, nós conseguimos perceber que quando a aceleração ela é igual a 0, a variação da velocidade ela é igual a 0 e por consequência disso, estamos diante de um movimento retilíneo uniforme. Estamos diante do MRU, que é uma das aulas que nós vimos já alguns dias atrás e resolvemos alguns exercícios. Ok? Agora, vamos lá mudar o cenário. Agora, vamos assumir que existe uma variação da velocidade. Vou aqui colocar um exemplo hipotético meu. Tenho aqui uma tabela. Tenho aqui a velocidade. Tenho aqui o tempo. Então, tenho aqui, por exemplo, no instante t igual a 1. Eu vou partir logo da origem. No instante t igual a 0, a velocidade... isso aqui tem que ser constante. Ok, vou partir de 1. Tenho aqui no instante t igual a 1. Tenho aqui 1.
Depois vou ter aqui 2. Aqui também. Ok, a aceleração tem que ser constante. Aqui é 1. Pode abrir. Ok, já está. Ok, aqui 12. Ok, aqui 2. Aqui para 2, ok, 6. E aqui. Ok, 7. 1, 2. Aqui 2, 2, 2, 2. Ok, perfeito. Ok. Então, o que nós temos aqui? Criei uma tabelinha. Uma tabela. E o que a tabela nos mostra? A tabela mostra que nós temos uma variação no seu tempo, certo? E ao mesmo tempo a velocidade dela varia. E veja que todos os valores aqui eles são positivos, ou seja, nós temos aqui uma variação da velocidade, certo? E é uma variação, perdão, que é maior que zero, né? No caso aqui nós não precisamos sair, até podemos determinar a aceleração, né? Que é para ver o comportamento, mas só pela tabela nós já conseguimos perceber. Temos aqui valores positivos, valores maiores que zero é o mesmo que dizer valores positivos, né? Então, a todo movimento que tem uma variação crescente, perceba que aqui nós temos uma variação crescente. Os valores da velocidade eles tendem a aumentar. Veja, aqui nós temos 2, temos 4, temos 8, temos 12, depois temos 14, depois mais em frente vamos ter 16, 18 e por aí vai, certo? Então, a velocidade ela varia no sentido crescente. E quando nós temos uma velocidade que varia no sentido crescente, nós estamos diante do movimento retilíneo uniformemente acelerado, ou simplesmente mRUA, né? mRUA, assim, ok? mRUA. Até podemos efetuar alguns cálculos só para poder ter prova se de fato a aceleração ela é positiva. E a regra é sempre a mesma. Aquela regra que eu ensinei para determinar a velocidade quando você tem um espaço a variar em função do tempo. A ideia é a mesma. Então tu vais ter, eu posso escolher aqui um dos pontos. Vou ter aqui, por exemplo, este. Vou ter aqui 4 menos 2. Depois aqui vou ter 2 menos 1. Então vou ficar com 4 menos 2, vou ficar com 2. 2 menos 1, vou ficar aqui com 1. Então vou ficar aqui com 2 metros por segundo ao quadrado. Certo? Acho que você já sabe disso. A unidade da aceleração no sistema internacional é metros por segundo ao quadrado. Certo? Ok. E conseguimos ver que a aceleração ela é positiva. Logo, estamos diante de um movimento uniformemente acelerado. Agora, eu vou mudar o cenário. Ainda na mesma tabela, vou ter o seguinte cenário. Tenho aqui a velocidade, tenho aqui o tempo. Aqui eu tenho 2, 4, 8, tenho 12, tenho 14. Aqui eu tenho 1, tenho 2, tenho 4, tenho 6, tenho 7. Só que agora eu já vou atribuir sinais negativos aqui. O que isso significa?
Antes de eu avançar para a próxima característica, qual é que seria a aplicação, por exemplo, da aceleração na vida real? Um exemplo na vida real. Dê exemplo de movimento uniforme, que é quando o carro está a deslocar-se, certo? A uma velocidade constante numa determinada variação do tempo, certo? Se a velocidade dela é igual a zero, o que isso significa? Significa que o carro está parado. Porque o carro não está a se movimentar, mas o tempo está a passar. O tempo está a passar, mas a velocidade dela é zero. Por quê? Porque o carro não está a deslocar-se. Agora, quando a gente, por exemplo, tem uma aceleração igual a 2 metros por segundo, o que isso significa? Significa que durante o seu percurso, esse carro sofreu uma determinada variação de velocidade, claro, mas com algumas variações, já não é em linha reta. Significa, por exemplo, pode ser um carro que deslocou-se e durante a estrada parou um pouco, depois desviou, depois seguiu uma outra rotunda, depois entrou por um outro caminho para ser mais rápido. Ou seja, o carro sofreu variações na sua velocidade. O tempo ele continua a contar, certo? Só que o que acontece? O que acontece é que, embora este carro tenha tido variações na sua velocidade, a sua variação é sempre crescente, é sempre para frente. Em nenhum momento esse carro ele voltou para trás. Não. Esse carro sofreu variações, mas seguindo sempre em frente. Então esse é um movimento retilíneo uniformemente acelerado, porque ele sempre varia a sua velocidade, mas sempre no sentido crescente. Agora, no exemplo que eu vou dar, a interpretação na vida real, como é que seria? O carro está a deslocar-se a uma certa variação de velocidade, a uma certa variação de tempo. Só que o que acontece é que, ao invés desse carro ter que ir para frente, ele vai para trás, por algum motivo. Vamos supor que, por exemplo, o carro está a deslocar-se e de repente encontrou uma obra no meio da estrada. E aí o carro é obrigado a ter que recuar. Então ele recua até um determinado ponto. Então esse recuo é o que faz com que a velocidade ela seja negativa. Por quê? Porque o carro está a sofrer uma variação de velocidade, mas no sentido contrário daquele que ele vinha se deslocando anteriormente. Consegue perceber a ideia dos exemplos que eu estou a dar aqui, que é muito mais para você entender como é que isso funciona na vida real, não só em forma de cálculo. Está claro até aqui? Agora, vamos efetuar o cálculo para ver se de fato a aceleração ela vai ser negativa ou não. Vamos ver aqui. Importa referir que o que vai ser negativo no movimento retilíneo uniformemente retardado, estou a dar a resposta, que é quando a velocidade ela é negativa, o que vai tomar valores negativos será a velocidade. O tempo ele nunca vai ser negativo. O tempo é sempre positivo. Certo? Sempre. O tempo nunca é negativo. Apenas a velocidade. Então nós vamos ter aqui a aceleração, a tua escolha. Eu vou escolher os meus pontos. Vou pegar o tempo final como sendo menos 4. Atenção. Atenção. Se você, por exemplo, for a resolver um exercício dessa natureza. Qual é a fórmula? A fórmula é aceleração igual a velocidade final menos velocidade inicial sobre a variação do tempo. Veja uma coisa, esse menos 4 é daqui, certo? Então eu vou colocar o menos da fórmula, menos 2, que é esse menos 2 aqui. Então aí tem que tomar cuidado já com o jogo de sinais, senão por algum evento, por alguma eventualidade, você pode cometer algum erro durante o seu cálculo, certo? Então, se eu escolher esse ponto, então eu vou escolher automaticamente esse ponto para poder determinar a minha variação no tempo, que é 2 menos 1. Aqui. Então, eu vou ficar com o seguinte, a aceleração, aqui eu tenho menos com menos, vai dar mais,
Então vai ficar com 2 menos 4, que eu vou ter aqui menos 2, sobre. 2 menos 1 dá quanto? Dá 1. Então vai ficar aqui com aceleração igual a menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então repare que aqui a aceleração ela é negativa. E pelo fato da aceleração ser negativa, estamos diante do, conforme já dei a resposta, estamos diante do movimento retilíneo uniformemente retardado, ou simplesmente M-RUR. Certo? Então, basicamente são esses 3 conceitos que vocês viram, né? Não vou avançar a matéria, vou fazer apenas uma revisão de que vocês já viram, mas eu já posso adiantar possíveis assuntos que nós iremos ver, provavelmente na próxima semana, que é a questão das equações horárias. Vamos tentar ver como é que nós podemos, por exemplo, determinar a velocidade de um projétil sem que a gente, por exemplo, tenha o tempo. Aqui, nós determinamos a aceleração tendo o tempo. Conseguimos determinar a velocidade tendo a aceleração e o tempo, mas pode existir casos em que você tem que determinar a velocidade não tendo o tempo. Agora, como é que nós podemos proceder nesses casos? Isso vamos ver na próxima semana, depois de vocês terem tido essa aula lá na escola. Eu vou avançar aqui. Então, basicamente é isso. Agora, é a tua vez. Eu quero ouvir a tua explicação. Agora é a tua vez de você me explicar. Agora eu sou estudante, você é meu professor. Tá bom. Explica da tua forma. Explica o que você entendeu. O que eu entendi no movimento uniformemente variado. Desculpa. Uhum. Tem dois tipos de. Eu não sei se é velocidade ou isso aí. Que é movimento retilíneo uniformemente acelerado e movimento retilíneo uniformemente retardado. Quando é acelerado ou quando a velocidade sempre é positiva. Sempre varia, mas sempre vai ser positivo. Quando é retardado é quando a velocidade é negativa. Ok. Tá certo. Os exemplos que eu dei, eles servem para tu entenderes não só através de cálculos, não só na teoria, mas como é que a situação se aplica no cotidiano. Porque eu acho que é mais interessante você entender dessa forma, porque física, química, até matemática são ciências reais, são coisas que se aplicam na vida real. Então, quando você simplesmente entende em forma de cálculo, pode parecer um pouco meio... pode não ter aquele interesse, mas quando você entende como é que isso se aplica na vida real, aí as coisas ficam mais interessantes, começam a ter mais sentido, porque é daí onde você começa a entender. Ok, isso aqui funciona desse jeito, isso aqui funciona desse jeito. Então, quando o carro recua, o carro, ok, sofre uma variação na sua velocidade, mas é no sentido contrário, no sentido negativo, porque então é um movimento uniformemente retardado. Então a aceleração é negativa. Ok. Em outro caso, quando o carro está parado, significa o quê? Significa que não há uma variação de velocidade, ou seja, a velocidade final é igual à velocidade inicial. Logo, se não há variação da velocidade, a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, estamos diante de um movimento retilíneo uniforme. E são esses conceitos, né, que ajudam o cérebro a tentar até a lidar com problemas que em algum momento podem ser complexos, mas que você não viu. Então, isso ajuda bastante. Né? Ajuda bastante. Perfeito? Então, quanto a movimento retilíneo uniforme, é isto, certo? Então, a nossa próxima aula será amanhã. Podendo chegar um pouco cedo, como tu pediste. 15h30, tentar ver se consigo chegar a essa hora, que é para a gente poder
rever alguns aspectos. Quem sabe resolvemos alguns exercícios também. Mas vamos rever. Exercícios vamos começar a resolver a partir da próxima semana. Ainda vou elaborar as fichas e tudo mais. Informações. Lembras que eu te disse a metodologia que tu deves usar a partir de agora? A técnica dos exercícios. Essa metodologia vai ajudar bastante. Precisa de ver. Principalmente essas disciplinas como biologia, geografia, história. Precisa de ver um avanço. Quanto mais tu resolves exercícios, mais a tua mente fixa alguns exercícios e a probabilidade de aparecer aqueles exercícios no teu teste é maior. Por quê? Porque tu resolveste. Pode até não ser exatamente aqueles exercícios, mas exercícios similares àqueles ou exercícios que envolvem exatamente aquele raciocínio que você aplicou durante a resolução do exercício. Aí você facilitou a sua vida. Poupas tempo, primeiro, e tu não vais ficar muito tempo a pensar. Por quê? Porque você já resolveu aquilo. Já não é novidade para ti. Pega os exercícios que eu já resolvi. E esta é a resposta. Só que eu já resolvi a resposta. Assim sucessivamente. A deslizar. Uma boa. Então, a nossa aula termina por aqui. Só estou a me focar somente no que você viu. Bom, eu até poderia aqui tentar dar mais algumas... Tentar falar aqui dos gráficos, né, das equações horárias, mas... já que tu preferes mesmo que eu não avance, ok, tudo bem. Então, física vamos ver na próxima semana. Então, amanhã nós vamos fazer uma revisão de química. Tudo bem? Tá? Zangou? Ok. Brigou com um amigo? Ok. Brincou hoje, né? Não brincou? Ok. Tudo bem.